Olá, pessoal do edital 4, Cinemotion, edital de desenvolvimento de roteiro. Sejam muito bem-vindos à nossa capacitação para o preenchimento do formulário online e também da pesquisa socioeconômica. Nós vamos dar só mais alguns minutinhos para que todo mundo possa entrar para a gente poder começar, tá bom? Um abraço.
Olá, pessoal. Então, vamos começar a nossa aula, nossa dinâmica de agora de manhã. Primeiro, agradecer a cada um que atendeu o nosso chamado, de poder participar dessa capacitação, porque nós já fizemos uma capacitação, como vocês se lembram, capacitação de janeiro, que foi sobre a execução e a prestação de contas, e naquela capacitação eu disse que a CECEL estava organizando os seus formulários online, e assim que esse formulário online tivesse ok, nós voltaríamos aqui para poder fazer uma fala com vocês, para explicar na prática como é que se preenche esse formulário. Então, esse formulário já está online, ele vai estar disponível na pasta do edital a partir da semana que vem, né? Mas a gente já tem o link, a gente já pode compartilhar ele com vocês, e nós vamos compartilhar para vocês dando uma olhada. Mas hoje nós vamos, então, fazer esse aprendizado na realidade, né? Então, vou pedir aqui para a Lorena abrir o link, né? Então, quando vocês receberem o link, vocês vão clicar nesse link e a Lorena vai achar ali o link. Então, nós estamos no edital 4, então aquele ali é o link. Quando você abrir o link na internet, vai abrir esse espaço para você fazer um cadastro. Está vendo ali em cima? Ó, prestação de contas, edital 4. Então, você identifica que você está dentro do seu formulário. Então, você vai colocar ali o seu primeiro nome, depois o seu segundo nome, e vai cadastrar um endereço de e-mail, tá? E vai fazer aquela continha matemática ali para comprovar que você é humano. Então, você vai enviar. Quando você enviar, você vai receber isso no seu e-mail, o endereço do seu formulário. Então, vamos lá abrir o e-mail. Olha lá, chegou no e-mail. Tá vendo? Ó? Então, toda vez que você for preencher o seu formulário, você vai vir no seu e-mail. Então, se você for lá no seu formulário, preencheu 10% dele, 20%, você tem a possibilidade de sempre voltar para complementar, tá? Então, abriu ali. Então, aqui já abre o formulário propriamente dito. Você confere ali se o número está certo e vai para frente. Então, aqui você vai selecionar, que é o edital 4, que você está respondendo. E aí você vai escolher qual é a sua modalidade. Pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, tá? Então, o formulário de pessoa física e de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, ele é o mesmo, tá? Então, nós vamos fazer agora um demonstrativo de uma pessoa jurídica de efeitos sem fins lucrativos. Por quê? Ele e o pessoa física são exatamente iguais, tá bom? Porque vocês não precisam prestar contas financeiras, vocês não precisam enviar, mas vocês precisam fazer o relatório de prestação de contas financeira, porque se for identificado que o seu objeto não foi cumprido, a CCL vai te solicitar, tá certo? Então, nós vamos, pessoa jurídica com fins lucrativos, para vocês verem. E depois a gente volta para o sem fins lucrativos, porque o sem fins lucrativo faz a questão financeira. Então, você selecionou ali o com fins lucrativos ou pessoa física, que é o mesmo formulário, e você já vai ali no nome completo, teste, 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 né? Vai vir ali o CNPJ para você preencher, vai vir o endereço para você preencher, Lorena está preenchendo apenas como teste, o e-mail, né? Você tem que colocar o e-mail, o telefone e próximo. Você já vai avançar para a próxima página. Aí a identificação do objeto, o número do termo, que vocês encontram esse número no termo que vocês assinarem e enviaram para a CECEL, vocês encontram esse número. A vigência do termo, lembrando que a vigência do termo de vocês é de 1 ano, né? Então,
a contar da assinatura, então vocês precisam estar muito atentos a isso. O número do processo, o objeto, o valor que foi esse projeto de vocês. Aí vem o resumo da execução, tá? Aqui você vai baixar o relatório em Word e a gente sugere que você digite tudo lá no Word e quando você tiver com ele digitado, aí você vai para o formulário online, tá? Então, ações executadas. No ações executadas, você vai colocar um resumo, o que é o ações executadas? Ações executadas, você vai colocar tudo aquilo que você fez realmente no seu projeto, tá? Então, você vai botar ali apenas um resumo. Depois eu vou mostrar onde é que vocês colocam um arquivo mesmo de ações executadas, né? Lembrando que o projeto de vocês, ele não tem a política de acessibilidade, porque o de vocês é apenas um roteiro que não foi levado ao público, então não tem a política de acessibilidade. Então, as ações executadas de vocês, depois vocês vão para contrapartida obrigatória, né? Então, vocês vão lá no contrapartida obrigatória, que vocês têm contrapartida obrigatória, então ali você faz um pequeno resumo, né? Os principais obstáculos, né? Você vai descrever, e eu lá na aula 1, eu já expliquei como é que você descreve seus principais obstáculos, né? Os benefícios alcançados também, é muito importante você dizer todos os benefícios alcançados do projeto. O público previsto, eu não sei se vocês haviam previsto público para esse projeto de vocês, mas se for previsto, você precisa pôr ali. Agora é que chega o momento de você colocar a comprovação das ações executadas, que é o arquivo. Então, como eu expliquei na aula 1, você vai preparar um arquivo que conste as suas ações executadas. Então, primeira coisa é o relatório que você vai trazer um descritivo. Então, meu projeto começou no dia tal, com recebimento do recurso. Depois disso, eu passei a construir o roteiro do meu projeto. Esse roteiro contou com colaboração, parará. Você vai descrever o todo, até chegar ao final do seu projeto. Depois, você vai colocar fotos. É muito importante você colocar fotos. Ter fotos de você trabalhando no computador, fotos de reunião que você fez para poder coletar informações sobre o seu roteiro, pesquisas que você fez. Então, é muito importante que você conste isso no seu relatório de ações executadas, tá? E é muito importante também que você tenha algo de divulgação. Ah, mas o meu é só um roteiro que eu estou escrevendo, eu não tenho como, não tenho por que divulgar. Tem porque sim. Você pode colocar. A Luísa Azevedo, estou vendo aqui a Luísa Azevedo. A Luísa Azevedo desenvolve um roteiro sobre filme tal. E sai uma matéria no jornal, uma matéria no site. O Aloysio está desenvolvendo um roteiro sobre um filme ou um documentário ou uma série que trata de assuntos assim, assim, assado. Para isso, o Aloysio está utilizando a comunidade tal como exemplo, ou a história de fulano e tal, lá, tá, tá. Consiga fazer isso, emplaque uma notícia no telejornal ou uma postagem do Instagram para vocês comprovarem que vocês deram publicidade do projeto, porque o projeto de vocês não pode ser um segredo. Ele não pode ser um segredo de vocês, ele é dinheiro público, então tem que dar publicidade. Então, cuidem muito disso, porque a CCL se identificar que você não deu publicidade ao seu projeto, há uma grande chance de você ter que devolver recursos, tá? Então, esse anexo de ações executadas é um único anexo com essas 3 informações. O descritivo do seu projeto, as fotos do seu projeto e as divulgações, tá? Aí você vai, salva ele tudo num arquivo e vai lá no Ações Executadas e carrega. A Lorena já selecionou, tá vendo essa pastinha aí da Lorena, ó? Tá com todos os arquivos que ela precisa anexar na prestação de contas, já está tudo ali separadinho. Então, é muito importante que antes de vocês começarem a preencher o formulário de vocês, que vocês juntem, separem todos os arquivos e deixem eles prontinhos
só para você subir na pasta. Oi, Jocineide, pode falar. Por exemplo, só vai ser aceito aí nesse relatório de comunicação aquelas que foram aprovadas pela CECEL, aquelas publicações, porque nós mandamos Maria Elizabeth, somos do roteiro Asas Poéticas. Aí nós já mandamos, aí veio algumas orientações, né? E aí a gente agora devolveu com as recomendações, aí que a gente pode publicar, né? Porque lá no edital fala isso. Aí, Isso, por exemplo, outras publicações, porque às vezes a gente está num evento e aí a gente vai e divulga e coloca no Instagram. pode usar Pessoal até. também. Esse Pode. pode usar? Pode. Tudo aquilo que você postar no Instagram, alguma entrevista que você estava num lugar, chegou uma televisão, você deu uma entrevista. Aquilo que você mandou para a CCL, que foi autorizado o release, que você mandou para a mídia, que saiu também. Mas publicação de Instagram vocês podem postar com toda certeza. Vocês colocam um print e o link de acesso. Ah, Tá? obrigada. Nada. Aí agora contrapartida obrigatória. Então, muitos fizeram roteiro, fez previsão de fazer uma oficina com alunos, de fazer uma roda de conversa sobre roteiro, sobre cinema e tudo mais. Então, vocês precisam comprovar. Então, você vai lá, quando você for marcar o arquivo, montar o arquivo de ações comprobatórias, obrigatórias, você vai descrever a ação que você fez e vai inserir as fotos. Se for em uma oficina, você precisa também inserir a lista de presença nesse contrapartida obrigatório. Então, você vai ali, você monta um arquivo. Olha, meu projeto previa a realização de uma roda de conversa com alunos da escola pública, Parará, Paraná. Isso foi realizado no dia tal, com a participação de 20 alunos, onde os mesmos debateram sobre tal assunto, Parará, Parará, Paraná. Você descreve conforme fotos e lista de presença anexa. Aí você vai, insere as fotos, insere a lista de presença anexa também para comprovar o seu contrapartida obrigatória. Depois disso, você vai anexar o certificado de participação nas oficinas de prestação de contas. Então, se você participou da oficina de prestação de contas ou nessa daqui, você pode solicitar o seu certificado. Aí, esse seu certificado você vai subir aqui que você participou da prestação de contas. E depois você vai mandar o registro definitivo do roteiro na Fundação Biblioteca Nacional, tá? Você precisa de ter esse registro também do seu roteiro. Aí você anexa e você salva e envia. Viu ali que ficou tudo verdinho? Então é porque os seus arquivos subiram todos, tá bom? Agora a Lorena vai avançar. Ah, tá. Aí você vai mandar também o seu arquivo do produto final, que é o seu roteiro, propriamente dito. Então você vê ali que tem um espaço para você subir o arquivo. Então você vai transformar o seu roteiro em PDF dentro de todas as regras de roteiro, né? E você vai enviar. Oi, Jocineide. Rafael, Adriano, Sim. quando a gente foi fazer a inscrição, a gente precisou fazer o registro na Biblioteca Nacional. Quando terminar o roteiro, a gente precisa fazer novamente? Olha, é uma boa pergunta. Eu vou até mandar aqui para Keiko, mas eu acho que é o mesmo registro que você mandou na inscrição que você tem que enviar, tá? Deixa eu até mandar uma mensagem aqui para Keiko. E outra coisa, por exemplo, nós duas, ela está como, nós duas estamos como roteirista e nós já participamos. Eu acho que a Beth não está nessa, mas ela participou da outra, eu participei também e agora estou participando de novo. Mas eu não tenho o certificado da outra. Sim, você precisa preencher a sua lista de presença. Se você preencheu a lista de presença, você vai receber seu certificado a partir da semana que vem, porque nós estamos encerrando a capacitação agora, para saber quem que participou, né? Para Sim. poder enviar o certificado. Se você preencheu sua lista de presença, a Lorena vai até enviar aqui no chat do bate-papo nosso o link da lista de presença. Você preenche, que aí na hora que você preencheu, a gente vai já considerar e te enviar.
Ah, então tá. Da outra vez eu preenchi, eu me lembro, é o Ah, tá. formulário, né? Então, se você preencheu, preencha agora novamente, e vocês vão começar a receber esses certificados. Ai, Vamos dar tá aqui a bom. mensagem Eu para fiquei quê? na dúvida. Tá. Aí você vai responder ainda agora sobre essa questão, né? Isso, Porque, eu vou ver se a Keiko me responde aqui. porque quando a gente foi lá fazer, aí eu fiz aí na Unic, não fiz online, aí a Hum, moça falou que quando tivesse finalizado, a gente precisaria enviar uma cópia uhum. para a Biblioteca Nacional. Mas eu acho que é com o mesmo protocolo. Eu não tenho certeza. Assim que você tiver uma resposta, você me fala, tá? Tá, vou já perguntar aqui para Keiko. Oi, Keiko, bom dia. Eu estou aqui na capacitação online com o pessoal do Edital 4 de roteiro e surgiu uma dúvida. Por exemplo, quando eles foram fazer a inscrição do projeto, eles já fizeram um registro do roteiro na Fundação Biblioteca Nacional. Aí, aqui no formulário de prestação de contas, pede para eles enviarem esse registro. Eles querem saber se é o registro que eles fizeram lá no ato da inscrição, ou se agora, quando eles estiverem com o roteiro finalizado, eles precisam fazer um novo registro desse roteiro, tá? Aí, se você puder me responder, eu estou aqui na live com isso. Tá. Ela que coordena vocês, né? Então, nós vamos aqui olhar. Aí aqui o arquivo do produto final, que é o roteiro finalizado de vocês, né? Certinho, que Posso vocês vão. só tirar uma dúvida? Desculpe Oi, Aloysio. interromper, Adriano. Deixa eu perguntar uma coisa. Se puder também colocar esse link aí, porque eu não preenchi esse link da presença da primeira, e como a colega aí falou que preencheu, não sei se ficou claro que iria colocar ou não, mas se puder colocar, eu agradeço. E aí também eu acredito o seguinte, que vai ter que fazer alguma coisa quanto ao roteiro, porque a gente teve que apresentar um pré-roteiro. Depois a gente vai trabalhar um ano construindo uma nova coisa, com consultores, com um monte de coisa, então vai alterar com certeza o conteúdo, não é a mesma coisa. Uhum. Eu também acho que é preciso fazer um novo registro, né? Mas eu vou verificar aqui com a Keiko, ver o que ela responde, se é o mesmo, de repente, o mesmo protocolo do registro que você fez, né? Se você vai só complementar ou atualizar esse roteiro. Porque realmente, porque se fosse considerar o primeiro registro, o roteiro de vocês já estaria pronto, né? Então, no ato da inscrição, o roteiro já estaria pronto. Vocês não precisariam trabalhar no novo documento, né? Então, vamos aguardar ela responder aqui. Se ela não responder agora durante a live, mas assim que ela responder, a gente envia a resposta para vocês. Oi, Andréia. Segundo a moça que trabalha lá na biblioteca da Unic, lá onde a gente faz os registros, ela disse assim que quando a gente vai fazer um novo registro, a gente tem que colocar no quesito averbação, para que conste que é sobre o mesmo roteiro, mas que houve modificações. Ou seja, se você terminou o roteiro, lógico que você fez modificações, né? Então, daí você tem que colocar Ah, uma averbação. perfeito. Então, eu acho que está aí a resposta já. Foi isso mesmo que ela falou, que a gente usa o mesmo protocolo, é, porque não pode mudar o nome mais, essas coisas. Ela explicou lá no dia, né? Só que aí a gente precisa mandar a versão final. Isso, então é isso, gente. É o mesmo protocolo, você manda a versão final com a opção de averbação, que aí atualiza o arquivo antigo que estava lá, porque realmente, se você já registrou o nome, então o protocolo é o mesmo, você só vai fazer uma atualização do arquivo. Então, tá aí a resposta, tá? É na quesito averbação. Podemos para frente, Lorena? Ah, os arquivos, Lorena, ações executadas, não, ela vai salvar ali novamente. Ela está anexando novamente os arquivos. Então, esse formulário, ele é muito tranquilo, né? Só que ele demanda de vocês organizarem tudo antes. Por isso que tem a opção dele no Word, que você vai lá, digita tudo. Os arquivos você nomeia, igual a Lorena fez aí, todinho, para poder subir,
Aí agora que vocês terminaram de enviar as informações do objeto, vai vir análise socioeconômica, né? Que essa é uma pesquisa que a CECEL faz através do observatório. E é uma pesquisa muito importante para saber dados qualitativos e quantitativos do projeto que vocês desenvolveram, porque isso vai municiar a CECEL de números e dados para pleitear novos recursos, né? Por exemplo, quando ela for lá falar com o governador, ó, governador, gostaríamos de ter mais tantos milhões de dinheiro para o segmento de roteiro, porque os roteiros atingiram tais números, geraram tais rendas e tudo mais. Então, a análise socioeconômica, ela tem algumas perguntinhas que eu vou explicando uma por uma aqui para vocês. Então, vamos lá. Para a realização do projeto, qual porcentagem de utilização de mão de obra local? Então, qual é a mão de obra pessoa física, né? Então, o seu projeto contratou pessoas de mão de obra da cidade onde você cadastrou o projeto? Então, tipo assim, o proponente mora em Cuiabá, você contratou alguém, pessoa física, no seu projeto? Então, se na sua equipe financeira tem ali, na sua planilha financeira, você tem ali uma previsão de contratar 10 pessoas, e dessas 10 pessoas, 3 foram de mão de obra pessoa física local, então você vai colocar ali 30%, tá? Do seu projeto. Para a realização do projeto, qual a porcentagem de contratação de empresas locais, né? Essas empresas locais é a mesma coisa. Então, se você tem a previsão de contratação de empresa, você vai olhar ali, eu tenho previsão de contratação de empresa. Então, dessas 10 empresas, eu vou contratar 5 empresas locais. Então, isso equivale a 50% da sua contratação de empresas locais. A realização do seu projeto contribuiu para a valorização da cultura nacional? Você vai poder optar pelo forte, moderado ou fraco, né? Vamos pôr aqui forte, porque a gente acredita que o projeto de vocês contribuiu para a cultura nacional. A realização do projeto incentivou diretamente ou indiretamente a participação da população local na execução do projeto? Então, o projeto de vocês envolveu a população? Se sim, se sem consistência ou não, tá? Então, vou deixar ali sim com consistência. Pode ser que, para o desenvolvimento do roteiro de vocês tenham feito pesquisa com a comunidade, né? Vocês tenham feito reuniões para ouvir a comunidade, para coletar depoimentos, para que esse roteiro seja o mais verídico possível. Então, se você envolveu a comunidade, você vai colocar ali que sim, com consistência. Ações do projeto ocorreu principalmente onde, né? Então, se for em locais de Cuiabá ou Várzea Grande, você vai assinalar. Ou se for em outros municípios, você vai assinalar, tá? Houve interação com projetos sociais no decorrer da execução do projeto? Ou seja, vocês se interagiram com outros projetos? Vocês dialogaram com alguma associação, algum outro projeto em si, para conseguir informações? Se sim, você vai colocar forte, sim, ou moderado, ou fraco, tá? Para a realização, hoje, Sineide. Adriano, esse formulário já está disponível? Sim, ele não está disponível lá no site ainda, mas nós já temos o link que a gente vai enviar para vocês podem já ir acessando. A partir da semana que vem, que ele vai estar lá no site, com o orientativo, tudo isso que nós estamos fazendo aqui vai estar lá no site. Ah, tá. O link também de prestação de conta não está lá ainda, não, né? Não, esse formulário é dentro do formulário de prestação de contas. Ah, sim, porque, por exemplo, eu tô vendo que ele vai ser igualzinho quando a gente fez a inscrição. Aí eu olhei lá agora e aí não tinha, eu achei que era em outro lugar. Não, ele vai estar disponível, vai ter criado semana que vem um local só sobre prestação de contas. Ah, obrigada. Tá? E esse formulário vai ser esse formulário aqui a gente está seguindo, nós já prestamos contas do objeto. Aí já veio análise socioeconômica. Tudo é dentro do mesmo formulário, tá?
seu projeto houve investimentos em infraestrutura? O que é infraestrutura? Contratação de tenda, palco, som, né? Eu acredito que o projeto de vocês não teve, né? Mas se teve, quando vocês clicarem que sim, vai abrir uma janelinha para vocês descreverem se foi tenda, palco, som, banheiro, tá bom? A realização do projeto tem potencial de geração de negócio? Então, o projeto de vocês teve potencial para gerar negócios, né? Percentual de mulheres, pessoas pretas, povos e comunidades tradicionais envolvidos diretamente ao projeto. Então, vamos lá. Digamos que na sua equipe tenha 10 pessoas, né? Dessas 10 pessoas, você vai olhar, dessas 10 pessoas, quantas são as mulheres? Então, 5 são mulheres, então você vai colocar lá 50%. Das 10 pessoas que tem na sua equipe, você vai olhar quantas são pretas, se identificam como pretas. Dessas 33 se identificam como pretas. Então, 30% do seu público. Das suas 10 pessoas da sua equipe, quantas se identificam como pessoas LGBT? 2 pessoas, então 20%. Povos e comunidades tradicionais. Eu tenho ali pessoas de identificação quilombola, indígena, eu tenho uma pessoa, então 10%, tá? Então, esse olhar é em cima do 100% que você tem da sua equipe. Pode ser que a pessoa seja a mesma coisa em praticamente quase tudo. Ela pode ser uma mulher preta, LGBT e de comunidade quilombola, né? Então, ela entra em todas as categorias, a quantificação dela, do percentual dela, tá? Agora... Eu ia perguntar isso, mas também eu ia te perguntar assim, por exemplo, nós trabalhamos diretamente, mas foi na contrapartida, mas com professores indígenas, entendeu? Aí ele Sim. não entra de equipe ou entra? Se ele foi diretamente, ele entra. Tá, diretamente é tipo se ele recebeu para participar do projeto? Sim, se ele recebeu para participar do projeto, ou se ele atuou de forma voluntária mesmo, porém de forma efetiva. Tipo assim, a participação dele não foi meramente coadjuvante, ele teve uma participação efetiva no projeto. Entendi. Entendeu? Então, assim, ele desenvolveu uma atividade, ele deu uma palestra, ele conduziu uma reunião, ele conduziu uma pesquisa, ele foi diretamente envolvido, ele não foi coadjuvante. Porque, assim, deixa eu só te explicar, porque às vezes a gente perde de colocar informações importantes, né? Uhum. A gente fez uma oficina com indígenas, professoras indígenas, aí elas elaboraram um plano de ação e desenvolveram com os alunos, entendeu? Então, por isso que eu tô perguntando, Então, mas assim... elas têm uma participação efetiva, elas tiveram participação direta. Então tá. Você pode considerá-las, tá? É quem desenvolveu uma ação direta dentro do projeto, recebendo ou não, sendo voluntários, mas com ação efetiva. Por exemplo, uma palestra. Quem que você considera como efetivo? O palestrante. O público não é efetivo. Entendeu? Porque a partir ela foi público, mas aí ela foi autônoma, ela foi participante, porque aí ela elaborou o plano dela, desenvolveu com os alunos. Exatamente. Então tá. Tá? Obrigada, Adriana. Nada. Agora, a Cecel quer saber quais valores a equipe do seu projeto fez gerar, tá? Então, essa pergunta aqui são dados que vocês não precisam comprovar com nota fiscal ou qualquer coisa. São levantamentos que você vai fazer perguntando para a sua equipe do projeto. Por exemplo, custos totais no transporte, né? Quais transportes a sua equipe utilizou? Então, você vai perguntar para a sua equipe, né? Olha, fulano de tal, o que que você fez sobre transporte? Eu gastei durante a execução inteira do projeto, né? Eu gastei para vir nas reuniões e tudo mais, R$ 50 de Uber, outro eu gastei R$ 100 de ônibus, não, eu gastei tanto de passagem e tal.
Ah, deu ali R$ 1.000. Então, você vai colocar ali a equipe gastou em função do projeto o valor de R$ 1.000. Alimentação, também, às vezes, no seu próprio projeto, já prevê ali R$ 1.000 de alimentação. Mas fora esses R$ 1.000, o que a sua equipe gastou do bolso com alimentação? Ah, para executar esse projeto, a gente teve reuniões, teve isso, isso, isso. Somando todo mundo, deu ali mais R$ 1.000. Então, você vai somar os R$ 1.000 que estava previsto de alimentação do seu projeto, mais os R$ 1.000 que a sua equipe gastou, dá R$ 2.000 de alimentação. O custo totais de hospedagem é a mesma coisa, né? Você vai verificar o que vocês gastaram de hospedagem. Pode ser aquilo que já estava previsto no projeto, na planilha financeira, ou mais aquilo que o seu pessoal, precisamos fazer uma viagem, gastamos tanto, tanto, tanto. Então, deu ali R$ 2.000 de hospedagem. Custos totais com entretenimento. A CCL quer saber o quanto a sua equipe gastou com lazer e entretenimento durante a execução do projeto. Nós reunimos a equipe do projeto e fomos tomar um sorvete. Nós fomos para um show musical, fomos a uma sessão de cinema, né? Fomos fazer uma visita a um roteirista e lá a gente fez um café da tarde, né? Então, a gente gastou tanto. Então, você fez ali um custo por cima de R$ 500, por exemplo, de entretenimento. Fomos para uma festa, para um show musical, né? Nessa festa, nesse show musical, gastamos lá R$ 500. Então, você coloca R$ 500 como o gasto que você teve para esse evento. E depois vem os custos totais com outras demandas. Digamos que no seu projeto você precisou fazer farmácia, você precisou fazer supermercado, ou outras coisas que não estão perguntadas nessas primeiras 4 perguntas. Então, você pode listar ali um valor de outras demandas que o seu projeto teve. Por que esses dados é importante? Quando a CCEL vai fazer a mensuração, ela vai dizer, olha, os projetos renderam somente em transporte tantos R$ 1.000. Renderam somente em hospedagem tantos R$ 1.000, entendeu? Porque se juntar R$ 1.000 da sua hospedagem com mais R$ 1.000 do outro projeto, com mais 1.000 do outro, vai dar aí 100 mil, 200, 300 mil. Então, isso comprova que os projetos da cultura, eles têm impactos no todo da sociedade. Eles não têm impacto somente para a cultura, ele tem impacto para todos os segmentos da sociedade, tá? Então, aí aqui vai vir, agora, vocês vão descrever a despesa com o orçamento inicial. Então, vocês vão pegar a sua primeira planilha financeira e vai descrever ela todinha aqui. Então, a sua planilha financeira estava ali, roteirista, né? Qual era a despesa do roteirista? Então, a despesa do roteirista era ali R$ 10.000, né? Aí, R$ 10.000, esse roteirista era de Cuiabá, então você vai pôr qual a cidade que ele era. Depois você vai colocar o auxiliar de roteiro. Não sei se existe essa função, mas vamos colocar ela aqui. Auxiliar de roteiro, R$ 2.000, né? Você vai colocar que essa pessoa seria de Rondonópolis. E você iria contratar, que é a primeira, sua primeira planilha financeira, aquela que foi aprovada pelo projeto. Então, depois disso, você vai colocar ali mais uma função, que é o corretor, né? Corretor, não sei se é essa palavra que diz, é o corretor de texto, né? O corretor que corrige o texto. Vamos pôr corretor. Bota ali R$ 3.000 para ele e você vai caracterizar como ele sendo de São Paulo, que é um corretor que você contratou de São Paulo. Aí agora você vai para a planilha de baixo com as mesmas despesas e confirmando. Então, o roteirista de fato foi contratado, de fato ele ganhou R$ 10.000 e de fato ele é de Cuiabá. Bateu, perfeito. Já o auxiliar de roteiro, que é a segunda despesa, ele existiu, né? Só que ele não custou R$ 2.000, você conseguiu um preço mais barato, ele custou R$ 1.500. E ele também não é de Rondonópolis, você conseguiu um auxiliar de roteiro de Cuiabá. Então, você viu que já mudou ali a cidade. Você vai colocar, na realidade,
o que foi praticado, né? Então, ali o corretor, ao invés de 3 mil, você conseguiu por 2.500, né? E ele também ainda é de São Paulo, então ele manteve de São Paulo. Você vê que a planilha projetada é diferente da planilha executada. Então, esses dados você pode pôr aqui sem medo, porque você não vai ser avaliado e não vai precisar comprovar com nota fiscal e tudo mais, porque aqui eles estão buscando apenas informações qualitativas, que ela pertence a uma pesquisa socioeconômica. Então, vocês não serão punidos ou multados, qualquer outra coisa, pelas informações que vocês colocarem aqui, tá? Pode avançar, Lorena. Aí agora vai vir o cronograma do seu projeto, que é o cronograma real, né? Então a gente sugere que você pegue o seu cronograma aprovado, o seu último cronograma aprovado, porque tem muita gente que atualizou o cronograma em função do depósito do recurso ter sido somente em dezembro. Então você vai colocando ali. Então a sua primeira função era a contratação da equipe, beleza? Quando é que foi o período? Quando que você iniciou, quando é que foi que você encerrou, e assim por diante, tá? A descrição da atividade, você vai descrevendo ela por etapa, tá? Lembrando que etapa 1 é a pré-produção, etapa 2 é a produção, etapa 3 é a execução, e etapa 4 é a pós-produção, que é do jeitinho que vocês montaram o cronograma de vocês. E aí, vocês chegam aqui na confirmação do envio, tá certo? Então, vocês, para quem é pessoa física e quem é pessoa jurídica com fins lucrativos, esse é o relatório de prestação de contas de vocês. É relatório de prestação de contas apenas do objeto, tá? Não incluiu questões financeiras. Tem alguém aqui na sala que é de associações, que o projeto foi apresentado por associações? Não, né? Mas a gente vai demonstrar o formulário de associações, porque tem pessoas que vai assistir a aula depois e vai verificar. Então, ali a Lorena vai confirmar o envio do relatório. O envio, ela vai ter a opção ali de imprimir a resposta ou ir diretamente para o e-mail, tá certo? Então, na hora que você clica em imprimir a resposta ou ele olha no e-mail, tá vendo aqui? Ele já vem, ó, a data do envio, o token e a inscrição, né? Então, você vai vendo ali tudo que você escreveu no seu relatório, tá ali descrito, tá vendo? Ó, bonitinho, a data, o cronograma, tá vendo? Os percentuais que você disse, né, de mulheres e tudo mais, os valores, né, a descrição do item, as despesas e tudo mais. Aí aqui você vai vir, ali onde está teste, você vai tá o seu nome. Você vai inserir a sua assinatura Gov digital. E aí você vai enviar esse anexo para o protocolo da CECEL, que é aquele e-mail do protocolo que a gente já demonstrou. E aí você vai enviar, encaminho, a prestação de contas, parará, junto com o ofício, tá? Nesse e-mail que você vai enviar esse formulário, você envia o ofício de encaminhamento da sua prestação de contas. Então, esse ofício a gente já ensinou lá na aula de execução, mas o modelinho dele está na pasta compartilhada. Agora, antes da gente terminar a aula, eu vou mostrar a pasta compartilhada, onde é que está o ofício que você vai anexar junto com o e-mail, tá certo? Então, vamos lá. Vamos agora para o formulário de pessoas físicas sem fins lucrativos. Por quê? A pessoa física sem fins lucrativos, meu gente, ele precisa fazer prestação de contas financeira tanto no SIGCOM, que é o Sistema de Convênios do Governo do Estado, quanto na planilha financeira, tá? Então, o que você precisa fazer é fazer a prestação de contas dele completa. Então, a Lorena está aqui fazendo o cadastro novamente, vai lá no e-mail, a gente vai abrir novamente Ô, Adriano,
Oi. Eu fiz um projeto já, mas foi do documentário. Eu não fiz prestação, não segui Econ, não. Tem que fazer? Mas você é associação por esse projeto? Não, pessoa física. Não, então você não precisa. Ah, É tá. Só só quando é para quem é associação. pessoa jurídica sem fins lucrativos, que é a associação. Ah, tá. Desculpa, que eu tinha entendido errado. Obrigada. Tá. Então, esse demonstrativo que eu fiz aqui foi para pessoas físicas e para pessoas físicas com fins lucrativos, que não precisa comprovar financeiro. Agora eu vou mostrar o formulário das pessoas físicas sem fins lucrativos, que são as OSCs, as associações. Então, está ali, ó. Você selecionou, então, pessoas de direitos sem fins lucrativos, tá? A Lorena vai aí agora, rapidão, só preenchendo, porque essa é uma fase que nós já passamos com vocês, tá? Essa é uma fase que a gente já passou com vocês. Enquanto a Lorena vai preenchendo, porque essa é uma fase que vocês fizeram, a Keiko já me respondeu aqui. Eu vou ler o que ela respondeu. Bom dia. A maioria mandou o protocolo do pedido de registro, assim temos as seguintes situações. 1. Quem mandou o protocolo pelo tempo já deve ter recebido o documento definitivo de registro. Enviar. Se após o trabalho com o consultor o roteiro obtiver alterações mais expressivas, como principalmente mudar o título, precisa pedir novo registro. Então, se o seu roteiro mudou de título, precisa pedir novo registro. Se registrou somente o argumento, é necessário verificar se há, porque na minha cabeça é isso mesmo, fazer o registro do roteiro completo. Então, como foi informado, existe a possibilidade que a colega Andréia ali disse, né, que é a possibilidade de averbação. Então, se o título é o mesmo, você vai lá, faz a averbação e altera. Agora, se o título do seu roteiro mudou, aí realmente é um novo roteiro, aí você faz um novo registro, tá bom? É isso que ela informou aqui. Então, a Lorena está avançando ali, que essa fase vocês já viram, que é a fase de comprovação do objeto. Agora, a pesquisa socioeconômica também nós já vimos. Ela vai preenchendo ali. Tá? E aí, por que que uma associação precisa prestar contas financeiras? Porque o objeto do Estado, do governo do Estado, para com associações, chama-se convênio. Né? E aí, o regramento de convênios é um pouquinho mais complicado. Então, mesmo ele sendo associação, mesmo ele sendo projeto de baixo custo, ele foi feito na modalidade de convênio. E a modalidade de convênio só é feita via SIGCOM, que é o sistema de convênios do governo do Estado. Por isso que quem é associação precisa prestar contas lá. Então, nós vencemos essa fase da pesquisa socioeconômica e agora a gente segue, então, para a pesquisa, para a execução financeira, tá certo? Então, o primeiro documento da execução financeira é anexar o arquivo da conta bancária, que é o extrato da conta bancária. Tá? Então, anexou o extrato da conta bancária. Lembrando que é aquele extrato do começo ao fim, do dia que caiu o dinheiro até o dia que você zerou sua conta. Lá na aula 1, nós já explicamos como é que você faz a gestão da sua conta financeira, tá bom? Então, se tem dúvida, é só assistir novamente a aula 1. Agora é o extrato da aplicação financeira, tá? Você vai no banco, tira o extrato de toda a aplicação financeira do seu projeto. E vocês que não precisam prestar contas financeira do projeto, vocês precisam fazer. Na aula 1 eu expliquei o que vocês precisam montar. Então, vocês precisam ter todos esses extratos. Porque se a CCL identificar que o seu projeto não atendeu ao objeto, ela vai solicitar. E quando ela solicitar, você não tem, e daí? Então, você precisa fazer sua prestação de contas.
Então, ali a Lorena já colocou o documento de encerramento da conta bancária. Agora, você vai anexar o formulário do Sigcom. Então, antes de você prestar contas aqui financeira, você vai lá no Sigcom e presta contas no Sigcom com todas as informações, tá? E aí vai gerar umas guias. E essas guias você precisa juntar todas no arquivo para poder subir aqui. Então, o valor do termo, o rendimento que isso teve, né? Ah, meu projeto foi 50 mil e ele teve um rendimento ali de 5 mil reais. Então, o saldo do seu projeto vai ser aquele saldo que você encerrou. Então, se você teve um rendimento, mas você fez a devolução para o Estado, então você zerou sua conta, o seu saldo é zerado. Tá? Então, o seu saldo vai ser zerado. Pronto, agora você vai partir para a planilha, da questão da planilha financeira. Nessa planilha financeira, você vai prestar contas por despesa. Então, lá na sua pré-produção estava lá previsto a contratação de um roteirista pelo valor de 5 mil. Tá? Então, a despesa é roteirista. O valor previsto era 5 mil. O valor gasto foi 5 mil. Tá vendo ali que vai dando para preencher? Então, o CPF ou o CNPJ desse roteirista. O número de pagamentos. Esse roteirista recebeu 5 mil de uma vez só, ou em 2 vezes, 3, 4 ou 5. Você pode ali 2 vezes. Então, você vai pôr pagamento 1, a data do pagamento 1. E depois você vai descrever pagamento 2, a data do pagamento 2. Então, vai conseguir ficar descrito ali dentro do pagamento. O documento que você pagou ele foi nota fiscal, o número da nota fiscal, a data da emissão dessa nota fiscal, né? Então, são 2 notas fiscais, tem que pôr 2 datas de emissão, da nota 1 e depois da nota 2, e o valor total, que foi 5 mil reais. E aí, você vai anexar o arquivo comprobatório dessa despesa. O que vem no arquivo comprobatório, no arquivo único de PDF? Os 3 orçamentos, os 3 orçamentos, o contrato, se houver, a nota fiscal desse serviço, o comprovante da transferência do Pix e a foto desse serviço que foi executado. Então, se você está contratando um roteirista, e esse roteirista tinha 3 orçamentos, porque ele foi contratado depois de apresentar a equipe, então você vai incluir os 3 orçamentos. Ah, não, esse roteirista já estava na equipe quando a gente fez a inscrição do projeto. Então ele não tem 3 orçamentos. E na aula 1, eu expliquei como é que você monta essa comprovação da planilha financeira. Tá? Então lá na aula 1 tem mostrando a folhinha de rosto, onde você já escreve se a pessoa tem 3 orçamentos, se ela tem contrato ou não. Para quê? Para que quando o fiscal olhar, ele já dizer, a prestação de contas do roteirista não vai ter 3 orçamentos, mas por quê? O roteirista já fazia parte da equipe na ata da inscrição. Então, não precisa de 3 orçamentos, tá certo? E tem que ter uma foto do roteirista lá trabalhando, tá bom? Então, vai dar o OK, vai subir esse arquivo. Agora, eu vou colocar ali uma despesa, que é na pré-produção também, uma despesa de coordenador geral. Coordenador geral, pré-produção. Então, ele está previsto ali 5 mil reais. Valor gasto também 5 mil reais. O CNPJ dele. O pagamento dele foi numa vez. Então, pagamento 1. A data já do pagamento 1. Aí, a data da emissão.
Aonde está ali documento fiscal? Eu quero que volte ali onde está documento fiscal, para ter a opção, por exemplo, o coordenador geral pode ser o proponente. Então, digamos que você é pessoa física e você é o proponente do projeto. Você não tem como tirar a nota fiscal de você para você mesmo. Então, você vai gerar um recibo. Isso já está autorizado pela CECEL. Então, na hora de você identificar ali, você vai colocar recibo, tá? Se você pagou você como recibo. E aí, na hora do arquivo, você vai lá no arquivo e lá na folhinha de rosto, você vai colocar onde está a nota fiscal escrito recibo. O pagamento deste profissional foi feito via recibo em função da impossibilidade de emissão de nota fiscal dele para ele mesmo. Oi, Jocineide. Ô, Adriano, então, porque no site da prefeitura, né, eu sou de Cáceres, a gente consegue tirar. E, por exemplo, o da Beth, aparece ela como proponente e ela como prestadora de serviço. E é do próprio E, do CPF para o CPF dela? e saiu a nota fiscal, pagou aquele imposto, tudo. Então, se saiu, ok. É porque 99% das prefeituras não pode, não consegue, né? Então, para isso, a CECEL já deu autorização, né? Ah, Em tá. caso Porque que eu você já ia não falar, porque nós consiga. não tínhamos feito. Como saiu, a gente não fez. Eu lembro que você falou isso na outra live. A gente não fez Recibo. recibo, Perfeito, entendeu? pode ser então. Se na sua prefeitura puder, bom, mas se não puder, você já vai lá e Porque já lá faz o tem recibo. a lei lá municipal de não cobrar um tipo de imposto lá. Aí já aparece para proponente ou prestador de serviço da Ah, lei Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Aí a gente clica ali e gerou, entendeu? Gerou normal uhum. como Perfeito. fala? A A, guia, né? a guia. Então tá. Uhum. Perfeito, então. Então é isso, gente. E aqui você vai descrever toda a sua planilha financeira, tudo que você foi fazendo e anexando seu arquivo. Pode ir para o próximo. Aí você inseriu todas as suas informações financeiras, vai confirmar o envio, tá? Então, aí você vai ser aquele mesmo procedimento. Você vai imprimir a resposta, ou ela vai direto para o seu e-mail, e lá no final você vai inserir a sua assinatura eletrônica, e aí você vai fazer o ofício de encaminhamento da sua prestação de conta. Tá vendo ali com todos os documentos anexados, constando que foi anexado o seu documento, para você comprovar isso, né? Então, você vai poder aí assinar o seu documento, e aí você vai pegar esse arquivo de PDF junto com o ofício de encaminhamento da prestação de contas e vai anexar no e-mail do protocolo geral da CECEL e vai encaminhar a sua prestação de contas. Agora eu gostaria que a Lorena abrisse a pasta compartilhada. Essa pasta compartilhada, nós já enviamos o link dela para vocês, mas a gente vai enviar novamente, tanto aqui no chat, quanto terminar a aula, a Lorena também vai enviar no Zap. A Keiko mandou mais uma aqui. No caso 3, se o registrou somente o argumento, é necessário verificar se há, porque na minha cabeça é isso mesmo, fazer o registro no roteiro completo. Aí ela diz aqui. No caso 3, é ver se quando o filme estiver pronto e fazer o CPB, tem que verificar se eles pedem um registro de roteiro completo. Pelo que eu sei, se for somente do argumento, não é porque, estando em desenvolvimento e com o consultor, o roteiro pode ter alterações e modificar ao longo do processo. Ficou claro? Mas como o de vocês é apenas o roteiro e não é o filme pronto, né? Então, e existe essa possibilidade de averbação, é isso que vai acontecer. Então, só vai fazer um novo registro se mudar o título do roteiro de vocês, tá? Mas eu acredito que o título do roteiro de vocês deva se manter o mesmo. Por quê? É com esse título de roteiro que você escreveu o seu projeto
na Lei Paulo Gustavo, né? Então, o título do seu projeto é o título do seu roteiro. Então, eu sugiro vocês não fazerem alteração, senão vocês vão alterar o objeto de vocês, tá certo? Então, e aí, se precisar fazer uma complementação, vocês fazem a complementação de vocês via averbação. Nessa pasta, que a Lorena já enviou o link aí para vocês, ela tem vários documentozinhos aqui, tá? Modelo de recibo simples, se você teve uma autorização para fazer recibo, modelo de planilha de gastos de projeto, modelo de ofício de encaminhamento e prestação de contas. Clica nele, Lorena, para eles verem como que é esse modelo de ofício, que é o que eles vão ter que fazer, tá? Então, aqui já está o nome do secretário, aí aqui encaminha a Vossa Excelência a prestação de contas referente ao projeto tal, identifica-se ali e tudo mais, assina, gera um arquivo de PDF e coloca junto com aquele arquivo que você gerou da sua prestação de contas online que você enviou, você anexa esses 2 documentos para o pessoal, para o protocolo da CECEL, tá certo? Mas ali, ó, tem modelo de contrato, tem modelo de contação para material de consumo, material de serviço, e tem ali uma pasta de tutoriais dos editais das aulas gravadas. Então, quando você clicar, você vai escolher o seu edital. Então, o seu edital é o edital 4, ó. Clicou em cima, tem a gravação da aula 1, de execução, a gravação da aula 1 sobre prestação de contas, vai ter os slides da aula de prestação de contas e os slides da aula de execução. E daqui a pouco vai vir também o vídeo dessa capacitação que nós estamos fazendo aqui para essa pastinha. Então, sempre quando vocês quiserem relembrar, rever o conteúdo, é só vir nessa pastinha que está tudo aqui, tá bom? É isso, minha gente. Vocês têm alguma dúvida? Como que vocês compreenderam A Luísio deixou uma mensagem no chat. A Luísio Azevedo pergunta: Oi, Adriano, esses documentos são apenas modelos, não é mesmo? Porque sempre usei modelos próprios, mas contendo os mesmos itens. Tudo certo, né? Não, tudo certo não. Você vai ter que seguir esse roteiro aqui. É esse formulário. Então, você vai precisar ajustar o seu modelo de prestação de contas a esse formato que está aqui. Então, você vai ter que pegar as suas informações, ajustar nesse formulário que está aqui. Então, se lá no formulário... Não, Adriano, mas a dúvida é sobre esse modelo que vocês apresentam de contrato, de ofício. Sim. Não, é só modelo, querido. É só modelo. A prestação de contas, com certeza, a gente tem que seguir o formulário exigido pela CECEL. Eu achei que era sobre o formulário. Mas os modelos, porque eu sempre uso contrato próprio, porque a gente faz uma adaptação, coloca logomarca, né? Tem umas coisas assim. A gente fez os modelos, Aloysio, porque tem pessoas que não têm, nunca fez, né? Então, não sabia, não tinha um ponto de partida. Então, a gente fez lá um modelinho de contrato, um modelinho de cotação, para aqueles que não têm experiência ou que não fizeram. Mas quem já fez, como você já tem experiência de execução, manda bala no seu modelo aí mesmo, né? Ele está seguindo o mesmo rito. Agora, só o modelinho do formulário de prestação de contas que tem que se adaptar todo mundo no mesmo formato, tá? Mais alguma dúvida, minha gente? Alguma pergunta? Dizer para vocês que a gente segue aqui acompanhando vocês até o mês de dezembro. Nós estaremos à disposição. A gente atende vocês pelo WhatsApp ao longo do dia inteiro, quando vocês precisarem. Às vezes você manda uma pergunta, a gente demora um pouquinho, porque a gente tem uma fila de espera de atendimento, né? E nas sextas-feiras, a gente realiza um plantão, né? E nesse plantão vocês podem entrar ao vivo, fazer a pergunta, a gente responde, atende vocês ali e vamos seguindo, tá bom? Não deixem de registrar a presença de vocês. A partir da semana que vem, vocês vão começar a receber os formulários, tá bom? Então, um abraço para vocês e até a próxima. Até a próxima, bom dia. Bom dia.